Para você é um pouco mais difícil, porque você está pegando o caminho certo. Para você está demorando um pouco mais, porque você não está buscando os atalhos. Está demorando mais porque você não está se agregando com gente que é capaz de fazer qualquer coisa para subir na vida. Para você está sendo um pouco mais estreito, porque você faz questão de dizer todos os dias: se for para prejudicar alguém e eu me beneficiar, eu não quero. Aí fica difícil mesmo. Aí o negócio muda. Sempre que alguém se prontifica em não destruir alguém a troco de benefícios, demora, atrasa. Fulano chegou e eu não cheguei. Comprou e eu não comprei. Foi e eu não fui. Honestidade tem um preço e você tem pago. Fica tranquilo. Deus tem visto seus esforços e Ele me pediu para eu te avisar que no futuro, bem próximo, você vai ter que bater no peito e dizer: valeu a pena fazer do jeito certo. Amém? Deus te abençoe. Você olha para as 4 paredes da casa, às vezes, e você não se sente bem nesse lugar. Você olha e você sente que aí não é mais o seu lugar. Você sente que esse lugar não é mais para você. Não é assim? Você chega a dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Não é desse jeito ou não? É assim ou não é? Vamos por partes. Também, uma hora a gente cansa de ser pisado. Uma hora a gente cansa de não ser reconhecido. Uma hora a gente cansa de fazer tanto, de ajudar, de contribuir, de amar. Uma hora a gente cansa de depositar nossa confiança, de ter cuidados. Uma hora a gente cansa. Quem é que não cansa? Lutando como você tem lutado, sofrendo como você tem sofrido, sentindo o que você vem sentindo. E no final, parece que quem não presta é você. Cansa ou não cansa? Claro que cansa. Você tem seus motivos. E infelizmente muita gente não vai concordar contigo porque não está na tua pele. Não carrega seu balde, não sente sua dor, não chora sua lágrima. Claro. Aleluia. Não é nessas pessoas que dói. Por isso que não entendem você. Peça direção a Deus e tome uma decisão para sua própria melhoria. Faça comigo esse cálculo e no final diga a você mesma se só aumentou ou diminuiu. Primeiro, vive roubando sua paz. Segundo, não lhe respeita. Terceiro, não tem comprometimento com seus esforços. E quarto, promete e não cumpre. Somou ou diminuiu? Aumentou ou subtraiu? E por que foi que eu te falei isso? Porque nós temos um péssimo hábito de querer manter na nossa vida gente que só subtrai o que temos. Eu tenho aprendido na minha história que às vezes a melhor matemática a colocar em prática é aquela de dividir. Você se divide
para bem longe daquilo que não soma na sua vida. Você permite eu orar pela sua casa hoje? Você permite eu orar pela sua vida? Eu quero fazer só uma oração, lhe apresentar e pedir a Deus proteção e livramento. Se você permite, já deixa aqui nos comentários o seu nome, porque nesse momento, em nome de Jesus, eu oro pedindo que a tua proteção, meu Pai, o teu livramento, eu oro pedindo que a tua misericórdia alcance a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Eu oro pedindo ao Senhor que todas as forças das trevas, todas as obras do mal que têm se oposto contra essa vida, batam em retirada. Senhor Deus, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E hoje, no nome do Teu Filho Jesus, eu oro por essa vida. E eu peço livramento e proteção para a glória e louvor do Seu nome. Amém. Tome posse. E se Deus tocar no seu coração, compartilha nessa seta com mais uma pessoa. Se você pudesse voltar hoje no tempo e mudar só uma coisa, apenas uma única coisa, em toda a sua trajetória de vida. Imagina Deus dizendo assim: vou lhe dar uma nova oportunidade. Vou permitir que você volte em lugares, vou permitir que você encontre pessoas, mas somente uma única chance. Vou lhe dar uma chance de ajustar algo na sua vida. Mas pensa forte comigo isso. Você só teria apenas uma única chance. Uma única e absoluta chance. Eu não sei se vai pesar na tua mente isso, mas aonde você voltaria no tempo? O que é que você desfaria no seu tempo? Talvez essa seja uma das mensagens mais reflexivas que eu esteja fazendo no dia de hoje. Deus me deu inspiração para eu liberar essa palavra, porque eu sei que não dá para voltar no tempo. Não dá para corrigir o que foi feito. 3 coisas a Bíblia diz que não volta atrás, segundo a palavra que está escrita em Provérbios. A primeira coisa é a flecha lançada. Depois que se lança, ela não volta. A segunda é a palavra dita. E a terceira é o tempo. A flecha lançada não volta, a palavra dita também não, e o tempo também não volta. E por isso, eu sei que não dá para voltar. Não dá para voltar e consertar o que foi bagunçado. Não dá para voltar e corrigir o que foi, sabe, desorganizado. Não existe máquina do tempo que lhe faça voltar ao passado. Mas você pode usar os seus erros como degraus de ensinamento. Você pode permitir que os seus erros do passado se tornem seus professores, para que você não volte mais e não cometa nenhum desses erros. Eu não sei quem é você, mas Deus está usando minha boca para dizer: já que não dá para voltar atrás, dê uma oportunidade a si própria ou a si próprio e use aquele erro para não cair no mesmo vacilo. Que Deus te abençoe. Cuidado, guerreira. Toma muito cuidado. Algumas pessoas não são o que dizem para você. Algumas pessoas não são o que vivem dizendo para você. Você acredita em recado de Deus? Você acredita que Deus está usando a minha boca nesse momento para te dar esse aviso? Para lhe dar esse alerta? Você acredita nisso? Fala para mim, você acredita ou não? Porque eu tenho convicção do que Deus mandou falar para você.
O céu lhe trouxe aqui para dizer, toma cuidado. Abra os seus olhos. Fique esperta. Você não consegue contemplar porque você é um ser humano como eu. Mas no inferno, no reino espiritual, durante as sombras das trevas, não é na sombra do onipotente, não, é na sombra das trevas. Daqueles que buscam o mal ao próximo. Tem muita gente procurando uma oportunidade para derrubar você, para manchar você. E se isso não fosse real, eu não tivesse convicção disso aqui, eu nem abriria essa câmera. Primeiro que eu não acredito em coincidência. Eu acredito em mensagem do céu. E Deus me trouxe aqui para te dar esse alerta. É aviso de Deus. Fica esperta, não vacila. Às vezes, enquanto nós vacilamos, o inimigo está precisando desse vacilo para colocar nossa casa abaixo. Fique esperta. Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não faria coisa alguma ou falaria sem antes revelar seus servos os profetas. Deus está falando pela necessidade. Abra os olhos. O aviso está entregue. Se quiser, deixa o nome aqui para a oração. Eu vou estar lhe apresentando. Você sabe que tem gente esperando você dar um pequeno vacilo assim, só para criticar você e jogar seu nome lá na lama. Você sabe disso, não sabe? Você sabe que tem gente esperando você dar um pequeno vacilo, que é para ter motivo e para ter moedas, moedas para jogar contra você. Sabe por que eu estou te falando isso aqui? Com muita convicção e clareza, para você abrir seus olhos. Olha, a Bíblia vai dizer que o diabo está ao nosso derredor. O apóstolo Pedro, escrevendo sua epístola, ele disse: o diabo brama como o leão, mas ele não é o leão, buscando alguém para que possa tragar. Satanás está ao nosso derredor, tentando tirar nossa paz, nosso sossego, envergonhar nosso nome, trazer problemas. E Deus parou você aqui hoje para você ouvir essa direção profética. Abra bem os seus olhos. Tem gente buscando um meio de te atrapalhar, de querer atrasar a tua vida. E o Senhor te ama tanto, mas tanto, que Ele te parou aqui para te dizer: não dá espaço, não dá brechas, não dê lugar ao diabo. O inimigo busca um meio de tentar atrapalhar, atrasar. E você está muito próximo de uma bênção. E por esses dias, se você não vigiar, você vai perder essa bênção. Recado de Deus para você: fique esperto, porque o inimigo está buscando um meio de tirar você do foco e do caminho certo. O juiz da sua cidade, ele tem autoridade, claro. O juiz da sua cidade, ele tem força na caneta. Mas Deus me mandou falar para você que na sua questão, quem vai assinar é Ele. Livro de Esther, capítulo de número 3, capítulo 4, capítulo 5, Deus tirou o sono do rei Assuero. E o texto vai dizer que Deus fez ele lembrar de Mardoquai, porque ele foi consultar o livro das crônicas e encontrou um nome que não deveria estar. Encontrou o nome de Naamã. E vou dizer uma coisa para você: Amã não deveria ter sido honrado, porque a honra era para Mardoqueu. E a Bíblia diz que Deus tirou o sono do rei. Deus tirou o sono do rei e deu a ele uma missão: honre Mardoqueu. Assim como Deus tirou o sono do rei, Deus está tirando o sono de alguém de muita autoridade, se é que você entende, aí da sua cidade. E Deus vai usar a mão desse homem para liberar um veredito ao seu favor. Redobra a tua atenção. Quando Deus decide honrar, quando Deus decide abençoar, não importa quem se levanta, não importa quem tenta atrasar.
Deus é Deus e fora dele não há e nunca haverá. E ele manda dizer que ele vai dar um veredito a seu favor. E se eu fosse você, eu já começava a agradecer. Agora agradeça. Agradeça de verdade. Porque eu não lhe conheço. Mas o Deus que está usando minha boca, o Yahvé Sabaote, o Jeová Nissim, ele manda te dizer que nessa sua causa, ele vai assumir a questão. E o resultado vai ser de vitória. Toma posse? Então deixa o teu nome aqui, só para ficar como testemunho. Já estamos chegando no final do ano. E hoje eu quero falar algumas coisas para você aqui. Porque eu sei que algumas pessoas, durante esse ano todo, já questionaram muito a Deus. Outras desistiram de projetos, de sonhos. Muitas pessoas tiveram percas. Algumas nem estão mais entre nós. Mas você está aí. E eu não vou ficar aqui me lamentando, porque eu sei que cada pessoa tem sua luta. Reflexão de 2025. Você que está me ouvindo agora, e eu vou até pedir para você colocar o seu nome aqui e dizer há quanto tempo você participa das orações, que você recebe as mensagens através da minha boca. Eu estou um pouco mais já de 3 anos na rede social. E eu fiz desse solo digital a minha caminhada diária. Todos os dias orando, profetizando, alertando, ministrando a minha pouca sabedoria, mas compartilhando. E eu sei que algumas pessoas me acompanham há pouco tempo e outras desde o começo. Por isso que eu estou pedindo para você colocar o seu nome aqui, ó, bem aqui nos comentários. O seu nome e há quanto tempo você me segue. Porque isso depois eu vou dar uma olhada, eu quero ver o equilíbrio como é que tá. Se tem mais gente desde o começo, na metade, ou que chegou agora. E por que é que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas começaram esse ano cheias de planos, cheias de projetos. Algumas oraram por causas específicas, outras desistiram de orar. Algumas começaram planos e outras desistiram do plano. Talvez você, até você mesma que está me ouvindo, seja uma dessas pessoas. Você caiu, levantou, se sujou, foi humilhada, traída, coisa que acontece costumeiramente. Você foi colocada de escanteio, foi largada pelo caminho. Quantas coisas não aconteceram esse ano? Agora vem pra cá. Você ainda tá aí, não tá? Tá viva? Respirando? Acredite no que eu vou lhe dizer. Deus tem propósitos com você. Eu não acredito em uma existência sem propósito. Uma pessoa que vive a vida sem propósito, das duas a uma, ou ela não quer o propósito, ou ela não parou para perceber ainda qual é o propósito, mas todos nós temos um propósito nessa vida. E se você está aí ainda, mesmo com dívida, mesmo cansada, humilhada, traída, acredite. Talvez 2025 não tenha sido um ano muito bom para você. Talvez 2025 tenha sido um ano de dificuldade, um ano de luta, de percas, traições. 2025 para mim, Roberto, foi o ano da humilhação. Eu poderia aproveitar o momento e dizer, mas 2026 vai ser o ano da superação. Se eu dissesse isso, eu não estaria errado, porque estaria usando minha fé. Mas eu não vou dizer. Sabe por que eu não vou dizer? Por mais que 2026 seja o ano da sua superação, eu não estou aqui para lhe dar garantia de nada.
Mas eu vou lhe dizer algo aqui pela fé. 2026 pode ser o ano da virada. Eu não sei qual o mês do ano, se no começo, no meio ou no final, mas pode ser. E 2025, Roberto, tanta luta, tanta dor, tantas batalhas. Chorar, sangrar, ser traído, vendido, humilhado, esquecido, abandonado, escanteado, faz parte. Você falar isso porque você não está na minha pele, então quer dizer que eu nunca passei pelo processo da traição, do descaso, da humilhação, do esquecimento, porque tem momentos que esquecem da gente. Eu já estive na lembrança de muitas pessoas, hoje eu estou, mas já estive no esquecimento também. Eu já fui lembrado por muitas pessoas, mas também já fui muito esquecido pelas mesmas. Deus usa os momentos difíceis para forjar em nós. E o que é que você quer dizer com 2025 de luta? Porque Deus está forjando você. O soldado não fica bom para a guerra sem os treinamentos. Eu não sei qual o método, eu não sei que método, que forma Deus usa para poder colocar você na condição, na posição, na forma que Ele quer. Mas eu sei que um dos, quais eu não sei, mas um dos são as dificuldades. E 2025 eu sei, foi um ano de luta, de batalhas. Eu tive batalhas em 2025. 2025 para mim foi um ano de covardia. Um ano que eu decidi definitivamente seguir o que Deus tem para minha vida sem agregar mais alguém de forma amigável, no sentido de confiar. E o que você quer dizer com isso, Roberto? Que você caminha só? Não, eu tenho minha família. Deus me deu uma família. Eu tenho vocês que oram por nós. Mas eu tenho aprendido a ter muita cautela. E tenho andado com cautela. 2025 me trouxe muita cautela. Eu senti na dor o que é covardia, o que é a mentira. Eu senti na pele, essa é a palavra correta. Eu senti na pele qual era o gosto da trapaça. Eu senti o cheiro da maldade. 2025 me ensinou. Porque às vezes quando nós não queremos ouvir os conselhos de Deus, Deus permite que a nossa ignorância nos ensine. E eu não sei como foi 2025 para você. Eu não sei se você chorou muito, se você gritou, se você pediu socorro. E é por isso que eu disse, se você já me acompanha o ano inteiro, se já me acompanhava de outro tempo, colocar o seu nome aqui, a data. Roberto, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, desde o começo. Cheguei agora, só isso. Porque eu sei que o trabalho que eu e minha esposa e minha família desenvolvemos na internet é um trabalho que tem peso. Por que trabalho? Porque requer tempo, requer, sabe, disponibilidade. Você tem que estar disponível para fazer isso acontecer. E eu disse a Deus, eu estou disponível para isso que o Senhor colocou na minha mão, até que o Senhor venha ou até que eu parta dessa terra, ponto. E eu sei que você, que ora comigo aqui, em algum momento Deus já acalmou seu coração através da minha vida. Deus já operou na sua vida pela fé através da minha vida. E por isso que eu quero hoje, em nome de Jesus, dizer para você que se de 2025 foi de muita luta, muita prova, eu quero profetizar na sua vida que 2026 você vai entrar debaixo da autoridade. Você vai entrar debaixo da força, do esplendor. Você vai entrar debaixo da graça de Deus, dizendo, eu fui forjada em 2025. E se porventura você entrar em 2026, o seu 2026 não vai ser dia 31 de dezembro, depois da meia-noite. O seu 2026 começa agora pela fé. Oh, glória! Meu corpo se arrepia todo.
Laros halavon de cassei. Uribikia furgemia. Já escreve assim, 2026, debaixo da graça. Eu tô sentindo Deus aqui. Eu tô sentindo Deus muito forte. Escreve 2026, debaixo da graça. Escreve assim, 2026, debaixo da graça. Eu tô sentindo Jesus aqui para poder dizer para você, 2026, você vai entrar com os 2 pés e o corpo inteiro debaixo da graça. Você pode escrever aqui, 2026, debaixo da graça, em nome de Jesus.